Os Skrulls estão voltando, oficialmente estão voltando para o UCM. A Marvel quer tentar consertar aquele final de Invasão Secreta. Será que dá pra consertar aquele belo final que a gente teve na série? Ou será que não precisa consertar nada, tá tudo perfeito? O que é brincadeira, brincadeiras à parte, né? Bom, vamos comentar sobre esse novo rumor que surgiu aí pra gente, sobre a Marvel querer retornar com os Skrulls para a fase 7, né? Ali após, né, Vingadores Guerras Secretas. Como que deve ser esse retorno dos Skrulls, né? Como que deve ser esse concerto do final ali da série de Invasão Secreta. Vamos comentar sobre isso e também sobre essas possibilidades de onde isso também pode acontecer. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre este grande rumor sobre a volta dos Skrulls, né? Os Skrulls que são esses personagens que a gente teve primeiramente introduzido aí nos filmes, pelo filme da Capitã Marvel. A gente teve uma adaptação aí da Marvel, né? Muito grande com os Skrulls, onde nós temos essa divisão dos Skrulls do bem, os Skrulls do mal. Os Skrulls tiveram que vir pra Terra, né? Refugiados, né? E a gente viu todo o lance que nós temos na série de Invasão Secreta, onde nós temos essa grande divisão entre os Skrulls do mal, os Skrulls do bem, né? E que obviamente não deu muito certo, cara, principalmente porque as adaptações não foram do jeito que o público esperava. Até porque a saga de Invasão Secreta dos quadrinhos é muito grande, galera. É uma saga enorme. Quando a Marvel anunciou só uma série de Invasão Secretas, o público já ficou com o pé atrás, né? Porque é uma saga muito grande, sabe? Era pra realmente ser uma saga mesmo do UCM. Eu, inclusive, acho que poderia ter sido uma saga do UCM, né? Só que seria muito melhor, seria muito bem mais feito, né? Porém, nós tivemos, né, essa grande série de Invasão Secreta que não agradou muito o público. A série até começou num ritmo interessante, mas depois desandou pra caramba, sabe? Não tivemos muita coisa parecida com os quadrinhos, e que é uma das sagas mais famosas dos quadrinhos, né? Então não foi do jeito que o público esperava, não saiu do jeito que a gente queria, e a Marvel praticamente ignora essa série, né? É uma invasão tão secreta que ninguém lembra mais de Invasão Secreta, ninguém lembra que a série existiu e nada da série é mencionado até hoje. Nada, porque a Marvel parece que tá até querendo fazer um retcon de Invasão Secreta. Nada é mencionado até agora no UCM, desde que foi lançado Invasão Secreta, né? Mas, agora com esse rumor de que a Marvel quer retornar com os Skrulls, a coisa pode mudar. Vamos lá. Primeiramente, a Marvel teria esse interesse, obviamente, né, galera, para tentar consertar aquele final de Invasão Secreta, né, onde a gente teve aquela bela luta com a Dia, né, a Gia, que foi, porra, lindo a gente ver ela contra o Super Skrull, porra, foi muito bonito, né, cara, obviamente que eu estou com uma bela de uma ironia. Aquela luta foi terrível, uma das piores lutas do CM, uma das piores personagens introduzidas aí do CM, a Gia, né, sem sentido nenhum, sem importância, sem nada, sabe? E a Marvel, obviamente, tem a intenção de mudar isso tudo. O que a gente consegue perceber é que a fase 7 da Marvel, além de ser uma fase focada nos mutantes, vai ser uma fase pra Marvel consertar as coisas que ou ela deixou em aberto ou que ela fez errado. A gente sabe que a saga sobrenatural da Marvel não vai ser terminada agora na saga do multiverso, e deve ser terminada na próxima saga, a saga dos mutantes, na fase 7, lá pra 2028 pra cima, né, que é quando deve começar a fase 7 aí da Marvel. E a gente já tem, por exemplo, o filme de Filhos da Meia-Noite confirmado, a gente tem o filme do Blade confirmado, tudo isso na fase 7. Eu já fiz um vídeo até no canal, vou deixar aqui no card pra vocês, aonde a Marvel, né, tá pretendendo criar essa subsaga na fase 7 relacionada ao mundo sobrenatural da Marvel, né, com o Mephisto, com os Filhos da Meia-Noite, com todos esses personagens relacionados ao mundo sobrenatural. E é isso que a Marvel deve fazer. A Marvel introduziu todos os personagens do mundo sobrenatural na fase 4, 5 e 6 agora do UCM. E só vai terminar isso tudo na fase 7, porque não tem muita coisa pra terminar, não tem muito tempo, na verdade, pra terminar nessa fase 6 ainda, sabe? Na saga do multiverso. Não tem como a Marvel terminar isso aqui. E agora, com essa possível volta dos Skrulls, é a mesma situação. A Marvel não tem como terminar ou consertar o final de Invasão Secreta na fase 6 ou na saga do multiverso. Só dá pra fazer isso na próxima fase, na fase 7, na saga dos mutantes, sabe? Provavelmente a gente deve ter muitas sub-histórias na fase 7, além da história principal, que deve ser focada nos mutantes principalmente, né?
E esse conserto dos Skrulls deve vir justamente nessa fase 7, né? Na próxima saga da Marvel. Mas vamos lá. Como que eles retornariam para a Marvel? Segunda temporada de Invasão Secreta tá chegando? Obviamente que não, né, galera? É a série com menos avaliação, com a pior, na verdade, a pior avaliação de toda a história da Marvel. É a série com uma das piores avaliações de toda a história de produções, de histórias em quadrinhos, né, de comic books. E, cara, é horrível, sabe? Não tem como a gente ter uma segunda temporada de Invasão Secreta. A Marvel não faria isso. Obviamente porque vai gastar um dinheiro, com certeza não vai ter retorno, porque pela primeira temporada, né, a gente sabe que muita gente não assistiria uma segunda, sabe? Só assistiria uma segunda quem realmente precisa assistir, quem é fã da Marvel vai assistir porque é fã, entende? Obviamente uma segunda temporada de Invasão Secreta não é uma possibilidade. Ah, então é um Capitã Marvel 3, né? A gente poderia ter um terceiro filme da Capitã Marvel, onde a gente teria um concerto dos Skrulls. É uma possibilidade, sabe? É realmente uma possibilidade. Mas eu acho difícil, principalmente porque a Capitã Marvel pode ser uma das heroínas que deve se sacrificar nos filmes de Vingadores. Então, não teria por que ter um Capitã Marvel 3, sabe? Não faria sentido também alguma coisa desse tipo. Mas, não necessariamente, a Marvel precisa consertar a história dos Skrulls em um filme de Capitã Marvel ou numa segunda temporada de Invasão Secreta. A Marvel pode consertar isso nas suas subsagas, sabe? Só com participações. A Marvel pode dar muitas explicações, principalmente sobre a Gia, né? Que é agora uma das personagens mais poderosas da Marvel. A Marvel criou a personagem pra série sem notar que fez uma das personagens mais poderosas. Ela tem literalmente o poder ali de todos os heróis da Marvel. Pô, ela é o ser mais poderoso. Ela consegue bater de frente com o Deus Loki, que tá lá segurando, né, as linhas do tempo, as ramificações. Ela consegue bater de frente com qualquer um. A Marvel criou uma personagem que não faz sentido, que não tem roteiro, que não tem nada, né, e que tem mais poder do que qualquer personagem atualmente da Marvel, sabe? A Marvel precisa arrumar um jeito ou dessa personagem desaparecer, o que já aconteceu, porque a gente não tem mais referência, não tem mais falado, não é falado mais nada sobre a personagem desde Invasão Secreta, né? Então, assim, querendo ou não, a Marvel já desapareceu com a personagem. A questão é a Marvel explicar o que aconteceu com ela, o que tá acontecendo com os Skrulls, até porque os Skrulls do bem, como a série introduziu, ainda estão no UCM, ainda estão no planeta Terra. Então, a Marvel realmente precisa explicar o que aconteceu com eles, como, né, que eles estão vivos, aonde eles estão de fato. Tem muita coisa pra ser explicado e a gente sabe muito bem disso, né? A gente poderia ter alguma produção relacionada a, por exemplo, um Nick Fury, alguma coisa desse tipo, e aí sim, explicar, né, e consertar essas questões dos Skrulls, porque isso não é uma coisa fácil, galera, não é uma coisa fácil. A Marvel descartou uma das sagas mais famosas dos quadrinhos em uma série ridícula. Então, a Marvel precisa de uma explicação boa, a Marvel precisa de um conserto bom. Já é difícil consertar essa série de Invasão Secreta, por tudo que ela se tornou, né, então pra consertar, precisaria ser de uma forma bem explicada, né, e de uma forma, cara, que seja, assim, pensada, realmente, sabe? Não tem como você só botar uma participação especial de algum Skrull, uma participação especial do Nick Fury ou da Gia em alguma série, algum filme, e eles simplesmente aparecerem e falar: gente, ó, os Skrulls foram dizimados, todo mundo morreu, não tem mais Skrull na Terra, a Gia também se matou porque ela não aguentou ter tanto poder, e foi assim, acabou aí, consertou o final. Não é assim, sabe? A gente precisa disso, cara, bem explicado. Ou seja, alguma produção, sabe? Alguma produção sobre isso tem que acontecer. Já descartei com vocês aqui uma segunda temporada de Invasão Secreta, Capitã Marvel 3. A gente pode ter uma produção relacionada ao Nick Fury em específico, que com certeza, né, resolveria qualquer tipo de problema que a gente teria em Invasão Secreta. Uma produção do Nick Fury bem feita resolveria os problemas, sabe? Alguma produção dos Skrulls em específico também, isso poderia acontecer sim, sabe? E esse é o meu palpite. A Marvel quer, realmente, isso já ficou nítido, né? A Marvel quer finalizar todas as pontas soltas que ela deixou desde a fase 4 até a fase 6 agora. Ela quer finalizar essas pontas soltas na fase 7, na próxima saga. Já vai ser isso com a subsaga, né, do mundo sobrenatural da Marvel, que vai finalizar aí na fase 7, na próxima saga da Marvel. Deve ser assim agora também com os Skrulls e provavelmente com muitas outras histórias aí do UCM que ainda estão em aberto.
A Marvel deve finalizar isso tudo na fase 7, provavelmente, ou até uma fase 8, sabe? Deve dividir isso tudo pra ser finalizado. Mas esse é o palpite que eu falei com vocês. Eu acredito que a gente deve ter alguma produção relacionada aos Skrulls, principalmente pra gente ter isso tudo sendo explicado, isso tudo sendo resolvido e consertado. Como eu falei também, cara, é muito difícil consertar tudo que a gente viu em Invasão Secreta, cara, é muito difícil. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Se a Marvel quiser, dá pra fazer esse conserto, sabe? Não vai ser a mesma coisa, óbvio, ela já descartou essa grande saga de Invasão Secreta, já jogou no lixo, mas dá pra consertar o mínimo que a gente precisa ali, sabe? Que é aquele final de Invasão Secreta. Comenta aí o que vocês acham, como que vocês esperam que deve ser o retorno dos Skrulls aí nessa fase 7. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.